na nossa live Fonte de Cálcio. Quanta coisa boa aconteceu nessa rodada, né? Eu sustento, por enquanto eu sustento, para mim, é a rodada, a melhor rodada do Campeonato Italiano 2023-2024, talvez até o fim dela aí, até as 38 acontecendo, a gente vai lembrar dessa rodada de número 10 com certo carinho. Tinha muita coisa boa para acontecer, coisas boas aconteceram sem a gente esperar, e esse jogo foi muito, muito aguardado aí. Eu tô falando, claro, de Inter 1-0 em cima da Roma. Vou falar desse jogo, a gente estava aguardando aí. Vamos todo mundo deixando like, deixando seu comentário, deixando sua impressão sobre esse duelo, sobre esse momento aí do Campeonato Italiano. Vou falar sobre essa partida. A nossa manchete vem trazendo os assuntos que eu queria destacar nessa partida. A primeira é o Lukaku, né? Para quem não sabe, o Lukaku foi um dos grandes responsáveis pela conquista do Scudetto com a Inter. Venceu a Inter, depois venceu o Milan, depois venceu o Napoli. Estamos nessa temporada atual. Só que ele se deixou levar, aqui é a minha tese, por aquilo que ele sempre se deixa levar, que é esse pensamento de que ele é um atacante melhor do que ele realmente é, e eu acho ele um atacante bom. Só que, e quem acompanha aqui o Golato há um tempo sabe das críticas que eu faço a ele, sabe bem que eu não gosto desses atacantes que colocam um balde de elogios na própria cabeça e viram assim. E ele se tornou esse cara, sobretudo pela performance dele no Campeonato Italiano, na campanha de título da Inter. Ele se tornou um cara meio deslumbrado. Ele sempre foi, na verdade, mas se tornou ainda mais. Então, assim, a EA soltava o perfil dele no FIFA, ele ficava bravo que o perfil dele não estava tão rápido quanto ele gostaria. Aí, do nada, ele solta umas aspas. Eu estou entre os 5 melhores atacantes do mundo nesse momento. E, assim, tinha, acho que o Agüero voando muito naquele momento, o Lewandowski voando também. Enfim, Cristiano Ronaldo na própria Série A. Então, assim, tinha coisas acontecendo que contestava esse tipo de declaração dele, sabe? Então, acho que ele foi acreditando nesse perfil dele. Na Premier League, eu não lembro dele ter deixado saudade, sobretudo no United. Só que aí acabou essa temporada na Série A e ele decidiu o quê? Eu vou ficar na Inter, que eu tô sendo simplesmente amado? Eu vou ficar no campeonato italiano, que tem um nível abaixo? Eu sou o cara que denuncia isso há muito tempo. E vou ficar aqui fazendo meus 25 gols ao lado do Lautaro, ao lado de uma torcida que está simplesmente apaixonada por mim? Não. Eu vou voltar para a Premier League, onde eu estou sendo zoado o tempo todo, onde o nível é aqui em cima, e eu vou dar a volta por cima lá. O que aconteceu? Não funcionou. Eu queria muito ter postado isso, mas enfim, são conversas que eu deixo nos bastidores entre os meus amigos ali. E para esses meus amigos eu falei, ó, não dou um ano para o Lukaku voltar para a Série A. E realmente aconteceu. Ele voltou de empréstimo aí do Chelsea para a Inter, só que o clima com a torcida já não era mais o mesmo. Então aquela paixão toda, o fato dele ter saído, não era mais o mesmo. E ele até entregou boas partidas, ele revezando com o Dzeko ali, no ataque Nerazzurro e tudo mais. Só que a coisa não fluiu. E aí, no desfecho da temporada, assim, fluiu. Venceu a Copa Itália, foi para a final da Champions League, não empatou com o City, entre tantas coisas, por culpa dele também, que perdeu o gol que eu no Twitter falei que ele ia perder e acabou perdendo. É o que eu falo, é um cara bom, não é um cara, assim, primeira prateleira para mim, com certeza não. Mas enfim, era para continuar na Inter e tudo mais, esse desgaste todo, no final das contas, a imagem que ficou eu não quero ficar na Inter. É isso que aconteceu. Talvez esperando receber novas propostas da Premier League, de alguma outra liga, de, sei lá, talvez na Espanha. Não aconteceu, acabou que ele fez uma negociação tardia na janela de transferências para ser emprestado para Roma, é o que restou para ele. E ele tem ido muito bem na Roma, estou só trazendo todo esse contexto, porque, sim, era a volta dele ao San Siro agora como um rival. Era a primeira vez que ele ia enfrentar a Inter no San Siro vestindo uma camisa diferente da Nerazzurra. E aí, diante de toda essa situação, todo esse histórico, a Curva Nord, principal organizada ali da Inter, uma das grandes, talvez a maior aí, postou no seu Instagram que eles estavam proibidos de levar os 40 mil apitos que eles tinham comprado e tinham preparado para distribuir para apitar toda vez que o Lukaku tocasse na bola.
Então, assim, quem assistiu a partida, e eu sempre que tem a narração italiana, eu coloco em italiano, e foi o que eu fiz, deu para ouvir muito bem, assim, o apito. A bola chegava perto dele, já estava aquele apitaço todo em volta do Lukaku. Então, assim, não sei se acabou sendo vetado de fato ou não. O fato é que deram um jeito de levar esses apitos e pessoas foram fotografadas com esses apitos na boca e soprando o objeto ali para vaiar o Lukaku. Então, a coisa aconteceu. Foram os 40 mil apitos que estavam falando nas redes sociais? Acho que não. Mas, enfim, o barulho foi feito. Tem até uma imagem aqui, ó, para quem está na live Fonte de Cálcio, eu vou mostrar para vocês que eu tinha preparado. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que esse aqui, ó. Então, é um post de um perfil aí no Instagram colocando a risada de Lukaku em resposta aos apitos, às vaias que ele estava sofrendo já no aquecimento. Então, ele deu risada, assim, já movendo um pouco para a nossa pauta, o nosso meio de falar sobre esse jogo. Deu uma travada aqui na minha imagem, ó. Pera aí. Deixa eu ver se volta. Eu vou ter que dar um reset na minha câmera de novo na live Fonte de Cálcio aqui. Só um minutinho, deixa eu colocar o banner. E resetar. Pronto, estamos de volta com imagens aqui. Para quem está no nosso podcast, tinha dado uma travada na minha imagem, mas estamos de volta. Então, avançando nessa questão, beleza? Lukaku, histórico com a Inter, histórico com a sua antiga torcida, preparação de vaias, preparação de protesto. Não vai acontecer. Aconteceu. Como ele reagiu a tudo isso, para mim nem sentiu, não teve nenhum problema em relação a isso. Só trazendo mais informações, né? Esse hábito de se vaiar e comprar apito, comprar até sino, eu já vi os caras distribuindo, porque o apito às vezes pode dar problema porque vai confundir o apito do árbitro e o apito vindo das arquibancadas. Aí os caras apelam para um sino e fica balançando a porra do sino lá para vaiar o cara. Enfim, já aconteceu várias vezes, né? Então, uma que a própria torcida da Inter citou e reclamando bastante de um abuso, essa foi a palavra que eles usaram, foi do jogo Fiorentina e Juventus, a primeira do Vlahovic, depois que se transferiu da Fiorentina para a Juve, tem uma rivalidade tremenda entre as torcidas aí, entre os times, e a primeira vez que ele foi jogar no Artemio Frank, teve isso aí, teve apitaço pra caramba, faz o quê? 2 anos, e ninguém vetou, não teve nenhum problema para a torcida viola. Teve também o Ronaldo no próprio San Siro, né, um dos maiores jogadores da história da Inter, foi jogar com a camisa do Milan lá e teve apitaço pra caramba, enfim. Não parece ser um problema, acho que tentaram vetar, isso aconteceu, e qual que foi o efeito disso pro Lukaku? Eu acho que não afetou nada. A gente mostrou a imagem do cara aqui dando risada no aquecimento, e no jogo em si, ele não jogou porcaria nenhuma. Não foi por causa do apito, não foi por causa da atmosfera e tudo mais, foi porque a Roma jogou mal pra caramba, assim, acho que se fosse o Abraham no lugar dele, ou o Belotti ali na função, a coisa ia ser a mesma coisa, porque assim, a Roma estava decidida a jogar nesse esquema Mourinho aí, num jogo bem difícil, de voltar com empate, e olhe lá, e até estava indo bem, né? Tem outra coisa que eu queria destacar aqui na nossa manchete, que foi essa questão do Lautaro também. Eu, dependendo do acontecimento, eu dou importância ou não para essa questão de movimentos em rede social. Um cara deixou um like num comentário negativo, o outro parou de seguir o outro. Parece que teve isso, né? O Lautaro parou de seguir o Lukaku e tal. Eu até achei que, mesmo com toda essa atmosfera, o afago aconteceria entre ex-companheiros de Inter e Lukaku. E eu não vi nenhum, assim. Na hora dele cumprimentar os caras ali, o Lautaro sequer olhou nos olhos dele. Foi assim, o toque de mão ali e tchau, e vai pro próximo, e ninguém fez nada. Eu acho que eles estavam com receio também da torcida da Inter ficar pegando no pé, de ficar cumprimentando com muito carinho um cara que saiu da Inter nessas condições, saiu 2 vezes nessas condições, né? Então, acho que isso teve, sim,
um aspecto interessante no jogo, mas para o resultado em si, uma vitória super importante da Inter, que voltou para a liderança do campeonato italiano, para mim não adiantou nada, o Lukaku não jogou bem, porque ninguém jogaria bem, foi um time escalado para jogar naquele esquema do Mourinho, que a gente já está acostumado, sobretudo quando vai pegar um adversário mais forte. Teve uma cabeçada do Cristante ali e mais nada, então assim, acho que uma vitória que foi bem merecida pela Inter. Aconteceu aquilo que a gente já está acostumado, jogadores bons indo muito bem e substituídos, o reserva entra tão bem quanto. O exemplo que eu já dei foi o Di Marco e o Carlos Augusto, paulada na trave e tudo mais, e a gente amarra tudo isso. Até fiz uma enquete bem simplista aí sobre quem é melhor, Lukaku ou Thuram, para quem está na live Fonte de Cálcio aqui, mas é bem significativo o fato dessa vitória ter vindo com o gol do Thuram, né? Exatamente o substituto do Lukaku. É para ser, né? O substituto. Eu achei acima do normal o jeito que o Lautaro celebrou o Thuram durante a comemoração do gol e depois do apito final também. Assim, eu acho que tem uma rusga aí entre os dois, entre Lautaro e Lukaku, o que torna tudo ainda melhor. Assim, esse jogo ajudou a tornar a rodada 10 do Campeonato Italiano 2023-2024 simplesmente inesquecível ou icônica. A gente com certeza vai lembrar ao longo das discussões aí do desenrolar da temporada, mas enfim, acho que foi esse o resumo dessa grande partida, dessa volta do Lukaku. Não jogou porcaria nenhuma, mas não coloco na conta dele, acho que foi pouco acionado, a bola quando veio quadrada, era um time que simplesmente não estava muito afim de jogar. Esse meio campo da Inter aí, o Çalhanoğlu está cada vez melhor, Mkhitaryan também, Çalhanoğlu às vezes joga de volante, aí sai ele amarelado, já entra um Fratesi, até o Aslan entrou também, então assim, acho que coisa fluiu muito bem para a Inter, que é líder, né? Líder do campeonato italiano. A gente vai lá para a nossa classificação, ó, tem os seus 25 pontos e a Juventus é vice com 23. Com essa derrota aí, a Roma parou lá na oitava, caiu atrás do Bolonha até, mas enfim, segue nessa subida aí da Roma, depois daquele começo bem problemático, que fez muita gente me perguntar a respeito do time da capital, mas enfim, acho que está tudo sob controle.